inspirei foi num programa de televisão. Mostrou lá na Bahia uns xangôs lá, um nego velho lá. Falou. Com raiz lá, digamos, ancestrais africanos. Meu nome é Valdir Santana Ferreira, eu sou artista plástico desde 1958, por aí. Eu comecei assim, digamos, a minha vida artística. Meu pai e minha mãe eram artistas plásticos, principalmente a minha mãe, né? Ela era escultora, ela ajudava na economia da casa com escultura, com biscuits, entendeu? E ali eu fui desenvolvendo o gosto pela arte, observando a atividade dela artística, muitas vezes até ajudando em alguma coisa. Então eu comecei a fazer alguns rascunhos, alguns desenhos, né? Então aonde me despertou mais para o lado da arte foi quando me aposentei pelo Diário Popular. E mantive lá durante 36 anos no Diário Popular. E lá então eu desenhava os colegas de profissão, né? E então naquele tempo tinha um repórter, o nome do Osmar Flores, que ele acabou sendo repórter do Globo do Rio, né? Aí um dia fez uma reportagem minha sobre a minha atividade artística. Então foi quando fomos convidados, eu e minha mãe fomos convidados para atuar na Belas Artes, como ouvintes, né? Então lá eu conheci grandes artistas como Aldo Locatelli, Antônio Caringe, entendeu? E aí comecei a aprender, a desenvolver a minha arte, né? Então, naquela época mesmo, lá na Belas Artes, era muito profundo o estudo de Belas Artes. Tinha diversas, com 7 ou 8 matérias, né? Anatomia, entendeu? Desenho artístico, como pintura, escultura. E ali eu comecei a circular pelos corredores da Belas Artes, observando grandes artistas, né? Então comecei a desenvolver a arte e a pintar quadros. Naquele tempo era muito exigido, né, dentro da Belas Artes, sempre se pintava com modelo, ao vivo, né? Nada era permitido assim livremente, tudo era com modelo. E ali então fui desenvolvendo a minha arte. Eu fiz a minha primeira exposição lá por volta de 1978, por aí. Foi quando eu fiz a primeira exposição. E então acabei conhecendo um grupo de artistas plásticos, que até hoje milita no meio deles, né? Os quilombos urbanos, que é o Zé Darcy, é o Jonas, o Paulo Correia, e é um grupo de artistas plásticos, onde a gente sempre organiza algum visual, alguma exposição. Então é muito edificante, muito gostoso atuar dentro da arte plástica. Não só como profissão, como terapia, né? Que quando a gente está pintando, a gente esquece do mundo. Principalmente no meu caso, que eu gosto de trabalhar com arte com bastante detalhes, né? E quanto à escultura, dentro da Escola de Belas Artes, foi interessante um episódio que aconteceu dentro da Belas Artes, que quando eu cheguei na Belas Artes, eu me considerava desenhista. É claro que eu desenhava muito em casa, observando a minha mãe, coisa e tal. Aí quando chegou na Belas Artes lá, começou do zero. Começamos a pintar sólidos, pirâmides, assim. E eu agarrei, me desiludi um pouco, mas o que é isso? Que me condenaram, que eu desenhava, fazia muito desenho copiando, né? E então eles condenaram a cópia, que a gente tem que ter iniciativa, o artista tem que ter iniciativa, tem que ter criatividade. Aí começou lá com modelagem, a escultura, antes de entrar no desenho, começamos a fazer modelagem, mas tudo com modelo, nada saía assim da imaginação. No começo tem que fazer tudo com modelo.
Então ali começou a desenvolver modelos em argila, a paralelo ao desenho, né? Que era desenho anatômico, desenho, entendeu? Arquitetônico, desenho artístico, e cada área tinha um especialista. E muito interessante, uma matéria que eu não gostava muito, que eu não me aplicava muito, era a história da arte. Eu achava enjoativo, chato aqueles papos de história da arte. E hoje eu dou valor, tanto é que eu assisto programa de arte, porque hoje eu dou valor, o que conhecer a história da arte. Mas naquela época eu mexia aqui. Naquela época eu não gostei muito de ficar assistindo aquelas teorias sobre história da arte, que tinha uma especialista muito boa lá, chamava-se Osmânia Campos, né? Que era especialista em história da arte. E eu achava aquele enjoativo, dava até sono. Então, ali que eu tive a primeira noção de escultura, fazendo modelagem em argila, né? E a própria minha passagem para a escola de samba me obrigou, me empurrou para o lado da escultura. Uma vez fizemos um enredo sobre a história do negro no Brasil, onde apareceu o Aleijadinho, uma série de coisas. E eu fui obrigado a esculpir os 12 profetas do Aleijadinho. Foi um pouco modelagem em papelão e um pouco escultura, detalhes como mãos e rosto. Foi feito escultura em argila. Né? Então, por isso que eu digo, a importante passagem pelo barracão, né? Que me obrigou, me encaminhou para esse rumo da escultura. Né? E outra, tu era obrigado a aprender escultura na Belas Artes para te ter noção de relevo. Entendeu? Para te ter noção de relevo, tu tinha que entrar na escultura. Tu antes de entrar na pintura, tu passava pela escultura. Quase todo estudante da Belas Artes sabe fazer escultura. Entendeu? Mas eu faço muito pouco de escultura. Mas eu tenho agora mesmo, eu vou fazer uma exposição, que junto com o Zé Darcy, Jonas e o Paulo Correia, que eu vou entrar com escultura. Entendeu? Eu acho até a escultura mais fácil que a pintura. Porque a pintura tu tens que dar o relevo com efeito de luz e sombra. E a escultura não, ela por si já é a sombra e a luz, né? Na minha trajetória assim, como artista plástico, foi muito importante a minha atividade como carnavalesco. Sabes que dentro de um barracão, é uma escola, que tu tens que aprender a esculpir, a pintar, a decorar, a recortar. Então ali dentro é uma escola, e tudo feito quase sem recurso. Só do lixo, como dizia o Joãozinho 30, do lixo se faz o luxo, né? Então ali tudo rápido, tudo com prazo, tudo apertado e sem recurso, mais a base do papelão. Então ali foi uma trajetória muito importante. A gente aprendeu muito. Até eu me lembro que uma ocasião, o diretor da escola de samba, Estação Primeira, do Ariel, o Eloy Pérez, ele precisava confeccionar uma concha em fibra de vidro. E eles perguntaram para mim: Valdir, tu sabe trabalhar com fibra de vidro? Eu só nem sei para onde se começa, nem dei. Então sobe no carro que vou te levar para um professor. Me levou em Rio Grande e botou diante de um professor, um especialista argentino, onde ele me ensinou boa parte, né, que eu aprendi em fibra de vidro. E depois, quando terminou o carnaval, eu apliquei mais uma profissão. Comecei a trabalhar com fibra de vidro até hoje. Como até hoje, né, eu confecciono formas em fibra de vidro, né, para artefatos de cimento. Aprendi com o carnaval. Chegou um belo dia, até me lembro que o enredo da Ramiro foi a árvore dos frutos de ouro. Era tudo uma história sobre o cacau. Então eu tinha que confeccionar cacaus. E como? Então se confeccionou, fez formas em gesso, se confeccionou em parafina e cera. Fizemos 2.000 cacaus em parafina e cera. E agora, e as fantasias, como é que a gente ia imprimir nas blusas a estampa do cacau, aquelas folhagens todas do cacau?
o profissional naquele tempo cobraram muito caro para fazer serigrafia. Fomos a Porto Alegre aprender serigrafia. A gente imprimiu as fantasias todas, da bateria toda, com cacau, e na manga eram as folhagens do cacau, né? Passou o carnaval, abri uma serigrafia em casa. Comecei a confeccionar cartazes para essas discotecas todas aí. Quer dizer que isso tudo dado a atividade dentro do barracão. E tem até hoje grandes profissionais que aprenderam a profissão dentro do barracão, né? Confeccionando, pintando, como o próprio um amigo meu que faleceu há pouco aí, o Vandico, né? Que era um escultor, que acabou sendo aluno do Carige. Deu tudo dentro do barracão. E é assim como eu estou dizendo. E aí outras atividades, como dentro da Escola de Belas Artes, a gente tinha bastante artistas plásticos lá, com muita experiência, que a gente foi aprendendo atividades deles, né, observando. Por exemplo, eu conheci pessoalmente o Antônio Carige, que é o autor dessas esculturas, o monumental que tem em Pelotas, com a do Dom Joaquim, com aquela escultura do Pedro Osório, na Praça Coronel Pedro Osório, aquilo tudo é do Carige. E eu conheci pessoalmente o Carige, né? E como conheci o autor das pinturas da Catedral, Aldo Locatelli, eu conheci ele pessoalmente, né? E então, uma atividade bem beneficente, me beneficiou muito no aprendizado, né? E hoje eu faço esculturas, faço exposições. Agora mesmo eu estou indo a Itapema essa semana, que vou marcar lá em Balneário Camboriú uma exposição. Agora minha filha está providenciando lá um local que vai ser bem produtivo. Vou sair um pouco da área, né? Da região, vou me exportar um pouquinho da região. Olha, minha arte é uma arte figurativa. Eu tenho me dedicado muito à composição. E tenho pintado muita pintura sacra, né? Que eu sou estudante bíblico, então que me inspirou, né? Lendo a Bíblia me inspirou muitas cenas. Ontem mesmo entreguei um quadro com Cristo sobre as ondas, né? Então a minha especialidade é arte figurativa, né? É muita composição. O artista, ele começa com, digamos assim, arte individual, né? Por exemplo, no caso, flores, cenas gauchesca, o barracãozinho, aquela coisa. Não, agora estou me arrojando um pouquinho mais para a arte composição. Eu acho que a arte é importante, ela educa, ela torna uma pessoa mais sensível, mais observadora das coisas do mundo. Por exemplo, hoje em dia o mundo, a maneira que o rumo está seguindo, o caminho está seguindo, um mundo violento, pesado, que a gente vê que é o mundo político, a sociedade de uma maneira tal está corrompida, assim. Então a arte, ela te eleva. Entendeu? Tu fica sensível, tu observa as coisas. Por exemplo, o artista, ele observa as cores da natureza, ele observa um jardim colorido, a forma e a cor de uma flor, ele para se deter para observar os detalhes. O que a maioria das pessoas passam ignorando, né? Ignoram aquilo, então a gente passa, por exemplo, no caso, eu tenho sensibilidade para olhar uma minúscula florzinha no chão. Isso aí desperta na gente esse sentido, né, da observação. Por exemplo, no caso, o amanhecer, a combinação de cores que tem no amanhecer, no entardecer. Então, o Criador da natureza nos cercou de tudo que é mais belo, né? Nos nutriu com um céu azul, como eu estou vendo lá, esse céu azul com as nuvens, né? Então, foi muito gratificante, ficou muito bom. Foi ótima a minha atividade como artista plástico.